Olá, meus amigos, meus irmãos, muito boa noite. A gente tinha combinado de fazer uma live hoje e a gente vai fazer essa live. Vamos falar de política para a religião, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode consertar, o que a gente pode adicionar que ainda não tem na nossa religião, melhorias e etc. Eu queria a opinião de vocês. Mas antes disso eu queria deixar registrado aqui que essa semana foi uma semana muito triste para o candomblé. Ontem faleceu o pai Robson, Olorum Cossipurê, e hoje faleceu a mãe Gisele de Oxum, que é mãe de um grande amigo meu, do Márcio, Olorum Cossipurê. Eu queria aqui prestar minhas condolências à família, prestar o meu apoio, deixar a solidariedade aqui de toda a família do Luau Ogum, para a família da mãe Gisele e do pai Robson, para ficar registrado aqui esse momento. Um momento de muita tristeza para o candomblé. A gente perde aí duas figuras icônicas, principalmente o pessoal aqui do Rio de Janeiro, que conhecia muito bem a mãe Gisele, tinha uma voz maravilhosa, e a gente queria prestar essa homenagem aqui antes da gente começar a falar sobre um assunto que nem todo mundo gosta, que é política para a religião. Mas esse ano a gente tem alguns candidatos da religião. A gente fez até um debate. A gente não, né? Eu participei do debate, que eu também sou candidato. O grupo Mirua, o grupo Mirua aqui do Rio de Janeiro fez um debate. O debate ficou muito legal, todo mundo teve a oportunidade de perguntar e responder sobre a religião. E é isso, eu queria deixar aqui registrado os meus sentimentos a toda a família, tanto do pai Robson quanto da mãe Gisele. Em breve isso vai passar, que o Olorum receba eles de braços abertos e que eles tenham essa morada ao lado do nosso Pai Todo-Poderoso. Eu queria falar primeiro da relação entre política e religião. É uma relação que muitas vezes essa relação não é saudável. Essa relação muitas vezes não é saudável porque a imposição da religião na política tem sido uma crescente, né? Não por parte das religiões de matriz africana, mas por parte de uma outra religião. E infelizmente tem acontecido o que não pode acontecer conosco, né? Com o povo do candomblé, o dia que nós estivermos lá. A gente espera que a gente tenha uma ascensão, porque vamos ter uma ascensão do candomblé na política em breve. Eu espero que seja esse ano. O que está acontecendo é que estão evangelizando a política, que não pode acontecer, né? Ou estão politizando o cristianismo, acho que é mais certo, estão politizando o cristianismo, e eles estão virando uma força muito grande, o que não é ruim para eles, é mérito deles. Eles trabalham há muitos anos para isso, para conseguir se consolidar na política e com isso fazer a religião cristã forte, né? A gente pode ver que hoje a religião cristã é a religião mais forte que tem, justamente porque é forte politicamente, né? E a gente precisa trazer essa experiência para o candomblé, né? A gente precisa não politizar o candomblé, mas a gente precisa candombletizar a política. Eu sempre uso esse termo. A gente precisa colocar pessoas lá dentro, candidatos em todas as cidades do Rio de Janeiro, em todas as cidades de São Paulo, em todas as cidades do Espírito Santo, de todos os estados da federação. A gente precisa se tornar uma religião forte politicamente, para que a gente não sofra algumas coisas que a gente vem sofrendo ao longo dos anos, né? A gente vem sofrendo ataques constantes, a gente vem sofrendo abusos constantes, a gente vem sofrendo intolerâncias constantes. A gente precisa tornar a religião forte politicamente para que a gente consiga combater de fato esses males, que são os males que assolam a religião. Eu tenho conversado com alguns zeladores, alguns, eu não vou citar nomes aqui, mas alguns zeladores bem conhecidos, e a gente chegou à conclusão de que o problema da religião é um problema de má informação, né? A gente precisa aí que a gente tem uma pirâmide, né? Eu desenhei aqui uma pirâmide
E no topo dessa pirâmide a gente tem os sacerdotes, no andar de baixo a gente tem os Equedes e os Ogãs, no outro andar a gente tem os Ebomes, embaixo dos Ebomes a gente tem os Iaôs e depois do Abiã. Então não adianta a gente querer conscientizar o Abiã, a gente precisa conscientizar a parte de cima, que são os sacerdotes, e aí sim a gente teria multiplicadores. É muito mais fácil você conscientizar um sacerdote, e esse sacerdote ele vai conscientizar todos os filhos deles, todo mundo que está abaixo dele, do que você começar a escalar essa pirâmide de baixo para cima. É muito mais fácil você começar de cima, orientando os sacerdotes como eles devem proceder, orientando eles que é preciso se politizar, que é preciso que os filhos dele tenham interesse por política. Explicar isso que eu expliquei aqui para vocês, que a nossa religião é uma religião fraca, é uma religião que a qualquer momento pode acabar. A gente teve em 2016 a tentativa de proibição do sacrifício de animais, o que praticamente decretaria o fim do candomblé, né? A gente sabe que não é possível iniciar ninguém na religião sem o sacrifício de animais. Então a gente quase teve a nossa religião extinta por conta de um político, de uma outra religião que não é a nossa, que tentou acabar aí com o sacrifício de animais. E é essa força política que eu digo que a gente precisa ter. O povo do santo ele precisa se conscientizar de que a gente precisa ter essa força política, né? E para essa força política a gente precisa eleger candidatos que sejam da religião. Aqui no Rio, só no debate que eu participei, tinham 11 candidatos da religião, né? E é preciso que a gente eleja essas pessoas, e que essas pessoas elas tenham consciência do que elas vão fazer lá dentro, do que elas vão representar lá dentro da Câmara de Vereadores da cidade. Por isso que eu estou aqui para ajudar vocês a escolher o melhor candidato. A gente vai observar alguns pontos aqui durante essa live, e esses pontos eles são importantes. Eu também sou candidato, mas eu quero orientar todos para você escolher o melhor candidato na sua visão, não necessariamente eu. A gente tem outros candidatos da religião, outras pessoas muito, muito competentes, tanto quanto eu, e a gente tem pessoas nem tão competentes assim, pessoas que podem, de repente, se forem eleitas, não ajudar tanto a religião quanto pessoas que sejam da religião ajude. Né? A gente sabe que para a gente ser da religião, se tornar um vereador, se tornar um deputado, não basta ser um excelente pai de santo, a gente precisa ter uma quantidade de informações, a gente precisa ter um esclarecimento. Infelizmente essa é a verdade, nem sempre o cara que é um excelente zelador, ele vai ser um excelente vereador, e é isso que a gente precisa medir aqui na hora de escolher os nossos candidatos, né? Então vamos lá. Falei um pouco da relação política e religião, agora eu vou falar um pouco do que a gente pretende, né? A gente chegando lá, o que a gente pretende? O nosso primeiro passo, no dia 1º de janeiro, assim que a gente assumir a Câmara de Vereadores, a gente vai consolidar um cadastro geral, que ele vai ter uma série de benefícios. Primeiro a gente vai conseguir consolidar as informações, e a gente vai ter de onde buscar informações para poder distribuir essas informações, achar essas pessoas, achar esses sacerdotes, essas casas de santo, onde elas estão, de repente poder mapear qual é o problema delas, se elas têm um problema de infraestrutura, se elas têm um problema de segurança, muitas casas de santo hoje têm um problema de segurança, se eles têm um problema de má gestão dos recursos, se eles têm um problema, uma dificuldade financeira, e com esse cadastro a gente vai conseguir mapear todas essas coisas, a gente vai conseguir mapear aí quase que 98%, acredito eu, pelas contas que eu andei fazendo, 98% das casas de santo da cidade eu coloco aí Umbanda e Candomblé, ok? Uma das vantagens desse cadastro vai ser a legalização, né? A gente vai optar por legalizar as casas de santo. A gente sabe que as casas de santo legalizadas, elas têm uma série de benefícios que já estão inclusos em lei. A gente não vai perder tempo fazendo lei nenhuma por enquanto. Essas casas de santo, elas têm uma prioridade em algumas coisas. Por exemplo, posso citar aqui, elas têm abatimento em IPTU, elas têm abatimento, se não me engano, na conta de energia elétrica, elas não precisam de alvará de funcionamento, mas para isso a sua casa de santo tem que estar legalizada, e esse cadastro único ele vai ajudar a gente a alcançar as casas de santo que não são legalizadas. A gente vai poder orientar, a gente vai criar aqui uma comissão, eu vou falar daqui a pouco, que vai poder ajudar nessa parte jurídica. A gente vai ter um controle de casas ativas,
né, quais as casas que estão ativas, quais as casas que não são tão ativas assim, quais as casas que fazem mais IAO, quais as casas que fazem menos IAO, e a gente vai poder, por esses dados, mapear e saber exatamente o que cada casa precisa. A segunda parte do projeto é a criação de uma comissão, né, uma comissão de direitos religiosos na Assembleia, na Câmara de Vereadores do Rio. Essa comissão não existe hoje. Existem outras comissões que têm outros fins, mas que não são exatamente esse fim que a gente vai criar essa comissão. Tá? Essa comissão ela vai ter serviços de apoio. O que são serviços de apoio? Aquelas primeiras casas que a gente falou agora anteriormente, que elas se cadastrarem no projeto. Quem tiver alguma dúvida, gente, por favor, pode mandar pergunta. Não precisa nem ser sobre isso que eu estou falando. Alguma pergunta sobre o que tem a ver com política e religião, que eu vou responder aqui todas as perguntas, ok? Quem tiver alguma dúvida, é só mandar. Então, essa comissão ela vai ter alguns serviços de apoio jurídico, psicológico e, às vezes, se necessário, até um apoio médico. E a gente vai conseguir trazer isso através daquele primeiro cadastro que eu falei ainda há pouco. Boa noite, Zé Carlos. Tudo bem, meu amigão? Como é que tá, Zé? E a gente vai conseguir trazer esse apoio justamente através daquele cadastro que a gente já vai ter mapeado essa casa, a gente vai saber quais são as necessidades da casa e o que essa casa precisa. Outra coisa muito importante que essa comissão vai trazer junto é o apoio psicológico. Muitas vezes, quando alguns membros da religião eles sofrem algum tipo de abuso ou algum tipo de racismo religioso, eles precisam de um apoio psicológico. Infelizmente, as pessoas não se interessam muito por isso. Né? É por isso que a nossa religião ela está onde está, pela falta de interesse dos membros da religião, pela falta de interesse dos adeptos, dos sacerdotes e de todos os praticantes da religião. Então essa pessoa ela vai precisar de um apoio psicológico para ela poder se recuperar e se restabelecer e voltar a exercer a fé dela. Para isso, como é que a gente vai chegar nessas casas? A gente vai criar alguns canais de comunicação. Tá? Esses canais eles não precisam ser criados por lei. A gente consegue criar, por exemplo, esses novos canais de comunicação através de um gabinete de um vereador. Né? A gente criando esse gabinete, a gente tomando posse, a gente vai criar esses canais de comunicação, que são coisas simples, mas que são coisas que todo mundo usa. A gente procurou colocar coisas que umas pessoas têm acesso e coisas que outras pessoas um pouco mais velhas também tem acesso. Por exemplo, a gente vai criar um canal de comunicação através do WhatsApp. Essa pessoa, tendo algum problema, ela vai poder mandar para a gente um WhatsApp e vai ter uma pessoa disponível para atender essa pessoa e prestar o serviço que ela precisa. Ou um serviço de orientação jurídica, ou um serviço de orientação psicológica, ou um apoio até mesmo de orientar aí na delegacia, orientar como legalizar sua casa de santo. A gente vai ter tudo isso programado aqui através desses canais. Outro canal é o Facebook, telefone fixo e o WhatsApp, não tem muito mistério. A gente, quando fala de legalização de casas, a gente vai criar uma cartilha, que é praticamente um passo a passo de como a pessoa faz para legalizar a sua casa de santo, aonde ela tem que ir, qual o órgão que ela tem que procurar, qual a documentação que ela precisa levar, se ela precisa de algum outro documento que complemente, e com isso a gente vai conseguir baixar o custo de legalização das casas de santo. Hoje em dia, para se legalizar uma casa de santo, a pessoa gasta em média R$4.000, né? R$4.000. A gente montando essa cartilha, a gente fez um cálculo aqui que essa dívida cairia, esse valor cairia para mais ou menos R$700 apenas para você legalizar a sua casa de santo, que seriam apenas as despesas do cartório, que são as despesas que a gente não consegue interferir. Então, as despesas de despachante você não teria, porque você teria uma cartilha, um passo a passo de onde ir legalizar a sua casa, quem você procurar, qual órgão você procurar, qual o horário de funcionamento desses órgãos, qual documento você precisa levar, e essa cartilha ela vai orientar as pessoas de como legalizar a sua casa de santo, gastando o mínimo possível. Ok? Em quarto lugar, a gente tem aí o estreitamento de laços entre essa comissão que vai ser criada, essa comissão afro, e os sacerdotes. Deixa eu dar uma ajeitada aqui que não está legal. Pronto. E os sacerdotes. A gente precisa estreitar a relação política. Aí eu já começo a falar de política. Entre o sacerdote
e uma comissão de direitos afros. Por que a gente precisa estreitar essa relação? Para que as coisas comecem a se encaixar e haja uma relação de confiança entre o sacerdote e a comissão. Esse sacerdote ele precisa ter certeza do que ele está fazendo, né? Ele precisa ter a plena consciência de que ele está num lugar íntegro, de que as pessoas ali estão dispostas a ajudá-lo, e ele precisa, para isso, ter confiança nessa comissão. Como a gente vai conseguir estreitar esses laços de comunicação? A gente vai fazer reuniões bimestrais num auditório, e que todas as pessoas, todas as casas de santo da região, né, aqui do centro do Rio, ou da Zona Norte, ou de todo o município do Rio, a gente não decidiu isso ainda, todos vão ter acesso através de um convite especial. Seria muito mais fácil se todos já tivessem feito o seu cadastro geral, mas a gente sabe que nem todos vão ter interesse de fazer, até porque fazer com que essa informação chegue a todas as casas de santo não é fácil. É difícil, então por isso a gente precisa de um trabalho bom de divulgação, a gente precisa do boca a boca, a gente precisa de fato que as pessoas participem da campanha para a gente poder estar divulgando isso o máximo possível. Essas reuniões bimestrais elas vão falar de todos os tipos de assuntos. A gente vai falar de religião específica, a gente vai falar de política, a gente vai falar da parte financeira, a gente vai ter um orientador financeiro, a pessoa que vai poder te orientar como você vai gerir o dinheiro da sua casa de santo, quanto você pode investir, quanto você não pode investir. Então a gente vai ter planilhas prontas que a gente vai ceder durante essas reuniões para tentar melhorar a qualidade financeira, né? Fazer respirar um pouco aí a parte financeira das casas de santo, que a gente sabe que hoje é o maior problema das casas de santo são a parte financeira. Nem todo mundo consegue gerir o seu dinheiro de forma certa, e essa comissão também vai ajudar a gente nessa. Outra forma de estreitar os laços entre essa comissão e os sacerdotes é a visita anual, né? Vão ser feitas visitas anuais nas casas de santo para que essas pessoas possam identificar, né? Esses agentes da prefeitura eles possam identificar quais os problemas que você tem na sua casa de santo, se você tem um problema de infraestrutura, se você tem um problema financeiro, se você tem um problema de legalização, se você tem um problema de saneamento básico, se você tem um problema de segurança, se você tem um problema de gestão de pessoas. Então essa comissão vai até a sua casa de santo pelo menos uma vez por ano para identificar os seus problemas e montar um plano de ação para ajudá-lo a resolver os problemas da sua casa de santo. A gente sabe que é um pouco complicado quando a gente fala que a gente vai entrar na casa de santo de uma pessoa para poder identificar os problemas da casa de santo dela, mas isso é um mal necessário, né? Aquelas pessoas vão estar ali todas aptas de coração, essas pessoas vão estar ali para ajudar a todos os irmãos, todos os sacerdotes, todo mundo que queira ser ajudado. O quinto ponto do nosso projeto é o combate à intolerância religiosa, mas não um combate como a gente vê aí, né? Ou como a gente não vê aí, né? A gente sabe que segurança pública não é um assunto da prefeitura, a prefeitura não tem nenhuma gerência sobre segurança pública, mas a prefeitura pode sim ajudar com informação, pode ajudar com ações inteligentes, pode ajudar com informações de mapeamento. Então a gente vai estar lá disposto a diminuir o maior que seja possível o impacto da intolerância religiosa na nossa cidade. A princípio a gente vai começar a introduzir esse assunto nas escolas públicas, né? Não vai ser um assunto sobre religião de matriz africana. A gente vai começar a formar um novo cidadão para que esse cidadão não se torne uma pessoa com nenhum tipo de preconceito religioso. Esse cidadão que está na pré-escola, ele vai estudar na escola pública até o ensino médio, ele vai ser ensinado durante esses anos de que todas as pessoas têm uma livre escolha de religião, de que todas as pessoas podem professar qualquer tipo de fé sem serem demonizadas por isso. É isso que a gente precisa, né? Essa mudança nas escolas, a introdução desse tema nas escolas é uma ação a longo prazo. A gente vai levar aí de 10 a 12 anos para a gente conseguir, mas a gente vai ter muitos cidadãos formados, sabendo da importância de respeitar a religião do próximo, sabendo da importância de respeitar o espaço do próximo. Então, a primeira ação que a gente faria seria nas escolas, né, com relação a isso. Lógico, junto com isso teria que vir outros trabalhos. A gente teria que ter uma produção de material didático específico, a gente teria que ter professores que sejam da religião ou de qualquer religião de matriz africana
um trabalho específico, que o professor saiba, tenha uma forma didática de explicar isso para as crianças, para que elas possam conseguir assimilar tudo da melhor maneira possível. Outra coisa que a gente tem como usar são os dados de informações do Disque 100. Né? A gente tem aqui no estado do Rio de Janeiro, não sei se é só no estado ou se é federal, mas acho que é só no estado, o Disque 100, que é um canal de denúncia para combate à intolerância, ao crime de racismo religioso, na verdade é assim que a nomenclatura é essa. E a gente vai usar os dados do Disque 100. Eu tenho aqui alguns dados do Disque 100, por exemplo. Eu sei que 98,2% dos casos de racismo religioso que são denunciados pelo Disque 100, eles são de religiões de matriz africana. Então a gente vai conseguir mapear aonde está a vítima, qual bairro está a vítima, quem é a vítima, a persona da vítima é muito importante, o perfil da vítima e também o perfil do agressor. Quem é o agressor, aonde ele está, de que forma ele atua, quais são as armas que ele usa, quais são os termos que ele usa. Isso é muito importante para a gente poder identificar um padrão de agressor e que a gente também possa educar esse agressor. Né? De repente essa pessoa ela não tem um nível de esclarecimento possível, de repente essa pessoa faz parte de algum segmento religioso e a gente precisa ver se aquela pessoa que é o sacerdote dele no segmento religioso dele apoia esse tipo de atitude, e a gente precisa aí sim coibir esse sacerdote ou esse pastor ou esse padre que incentiva esse tipo de prática, que é uma prática ilegal, uma prática criminosa, e isso sim é uma prática demoníaca. A gente tem aqui também no Rio de Janeiro, há poucos anos foi fundado o DECRAD, uma delegacia especializada em crimes de cunho religioso, mas que porém fica no centro da cidade. Todo mundo que abrir um registro de ocorrência com relação ao crime de racismo religioso, intolerância religiosa, tem que se dirigir ao centro do Rio para que possa fazer esse tipo de queixa-crime. Né? A gente tem uma deputada no nosso partido, a deputada Marina, e a gente vai sugerir à deputada Marina que crie um projeto de lei para que coloque uma célula do DECRAD dentro de cada delegacia no Rio de Janeiro. Com isso, cada delegacia teria um agente especializado em atender esse tipo de crime, que é o crime de racismo religioso, e a pessoa não precisaria se deslocar muitas vezes até o centro da cidade. A gente sabe que muitas denúncias elas deixam de ser feitas justamente porque a pessoa não quer se deslocar até o centro da cidade para fazer esse tipo de denúncia. Então as coisas acabam se perdendo pelo caminho. O mapeamento, eu já falei, a gente também tem a intenção de criar um grupamento especial da Guarda Municipal. Esse grupamento especial ele teria um treinamento especial por pessoas da religião, ele estaria pronto para orientar tanto as vítimas quanto os agressores. Tanto as vítimas quanto os agressores, como eles também fariam as visitas nas escolas explicando para as crianças a importância de se respeitar a religião do próximo. A gente sabe que a Guarda Municipal ela tem um papel fiscalizador, né? A Guarda Municipal, em seu estatuto, diz que ela é fiscalizadora de ordem pública. Né? E esse também é um caso de ordem pública, não é só um caso de segurança. Onde há desordem é um crime de ordem pública e a Guarda Municipal precisa agir para combater. A gente tem também o que para mim, na minha humilde opinião, é o maior mal da nossa religião, que é o preconceito intrarreligioso. Né? O que é o preconceito intrarreligioso? É o preconceito das pessoas que fazem parte do próprio segmento religioso. Né? No meu entendimento, o maior ofensor do candomblé são os próprios candomblecistas. Né? E a gente precisa também trabalhar nessa orientação com os sacerdotes. Você não precisa ir na casa do seu irmão e sair de lá falando alguma coisa que é diferente da sua casa. Eu não concordo também com o termo cada um mexe a panela do seu jeito, mas isso já é um assunto bem específico de religião que não é para a gente tratar aqui. Mas a gente precisa educar o povo dos santos, educar o sacerdote para que ele oriente os filhos deles a manter o rumbê, a agir da forma correta, a não sair da casa dos outros falando mal, porque isso prejudica a religião, isso denigra a imagem da religião. Então a gente também vai orientar os sacerdotes, voltando lá ao assunto da pirâmide, a gente também vai orientar os sacerdotes com relação a isso. A gente também tem na nossa cabeça um projeto para as praças públicas da cidade, de que algumas praças
onde tem maior incidência de colocação de ebós, em colocação de despacho, onde as pessoas vão para fazer um trabalho. A gente tem aqui, perto da minha casa, a Praça do São Jorge, no bairro do Valqueire, onde muitas pessoas vão lá fazer os seus trabalhos religiosos, e a gente vê muitas vezes montoeiras e montoeiras de lixo, bichos mortos, e a gente precisa acabar com isso, porque isso gera uma má visão da nossa religião, né? O que a gente vai propor é uma construção de locais específicos na cidade, para que a gente possa estar fazendo esse tipo de trabalho, e esses espaços eles vão ter uma coleta de lixo adequada, para que seja impactado na natureza, para que o impacto natural seja o menor possível. Então, a gente tem esse projeto na mente, a gente construiu uns locais que eu chamei carinhosamente de macumbódromo, onde as pessoas vão poder fazer os seus despachos, um local que vai ter uma segurança 24 horas da Guarda Municipal orientando e acompanhando os trabalhos. É um local que vai ter uma coleta de lixo especial, a coleta de lixo diária, para que não fique ali detritos e dejetos dos ebós, nem dos restos dos animais. E com isso a gente vai ter uma visão um pouco melhor, a gente vai conseguir melhorar um pouco a visão que as outras pessoas têm com relação ao candomblé. Espero que eu tenha feito vocês entenderem a nossa posição, entenderem a nossa política. Falei um pouco aqui bem no comecinho de política para a religião, qual é a relação entre a política e a religião. Eu espero que tenha sido bom para vocês. Me desculpem que eu recebi a notícia há pouco tempo do falecimento da mãe Gisele, só que eu já estava com a live toda pronta, eu precisava fazer essa live. Então, na próxima vez que eu entrar, eu acho que a gente vai estar um pouco melhor, mais descontraído, a gente vai poder conversar mais. Mas hoje é isso. Tá ótimo, meus irmãos. Aurei a todos, que o Xoguinho abençoe e traga paz, saúde e sucesso na vida de todos. Muito obrigado pelo apoio que muitas pessoas têm dado à nossa candidatura. Eu tenho recebido mais de 100 mensagens por dia de pessoas diferentes, de pessoas apoiando a nossa candidatura, porque sabe que a gente tem um projeto sério, que a gente tem um projeto que vai de fato melhorar a religião na nossa cidade. Me perguntaram aqui se eu achava que o que foi feito até hoje, que as pessoas não tinham feito, que muita gente tinha feito muita coisa pela religião, e eu fui categórico em responder que eu sei de pessoas que tentaram fazer muito pela religião, eu inclusive fui um deles, só que eu tenho certeza que nada do que essas pessoas fizeram, nem nada que eu fiz até hoje pela religião ajudou em nada. Porque eu, em 38 anos de religião, eu nunca vi uma melhora na religião. Sempre uma piora. Então, eu acredito que é hora da gente começar do zero, hora da gente realmente dar o start de querer mudar o povo do candomblé, de querer mudar a cultura das pessoas, de trazer informação para dentro dos barracões, e com isso que a gente possa tentar melhorar um pouco. Beleza, meus irmãos? Muito obrigado a todos. Papai do céu abençoe. Aure.